Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Louvado seja Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Aleluia. Nesse momento estamos começando uma live, eu sei que ainda ninguém entrou, mas quero deixar aqui registrado parte da palavra de Deus que nos consola muito em meio a tantas situações. Porque não importa, tudo que o mundo está passando não é nada mais e nada menos do que o cumprimento das profecias de Deus. Isso mesmo. Tudo que o mundo está vivendo é cumprimento da palavra de Deus. Está se cumprindo. Mas a passagem desta noite, aqui em Um Momento com Deus, quero deixar Efésios, no capítulo 2, do versículo 11 em diante, amém? Para a nossa meditação, para a comunhão, para crescimento na graça, no conhecimento, para louvor e glória do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Hélia, que está conosco aqui nos acompanhando, amém? Então, Efésios, no capítulo 2, versículo 11, vai trazer ao nosso conhecimento que outrora, isso é, antes de uma aliança com Deus, nós vivíamos nesse mundo, embora o mundo tenha feito por Deus, e tudo que há no mundo foi Deus quem fez. Todas as nações pertencem a Deus como criatura de Deus, porque Deus nos criou, embora tudo isso seja uma verdade, uma realidade. No capítulo 2 de Efésios, versículo 11 em diante, vai ficar claro que nem todos têm uma salvação. Também está conosco nesse momento aqui, aleluia, Jesus. Né? Aleluia. Vou fazer a leitura também. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão. Pelo na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que é o Israel de Deus. Eles nos chamavam povo sem Deus, isso é incircunciso. Incircunciso significa povo sem Deus. Então, eles continuam dizendo aqui, o Espírito de Deus, no versículo 12, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por isso, o salmista, cheio da graça de Deus, o Espírito Santo usando, diz: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a Luciana Rocha, que está conosco também, a nossa irmã, a missionária Graziele Santos, né? Um abraço aí para o varão, o pastor Marcos, em nome de Jesus, amém para todos. Voltando ao texto, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubado a parede de separação que estava no meio, derrubando. Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus Cristo, pelo seu sangue, fez dos dois um novo homem. O que significa isso? É bem claro na Sagrada Escritura, Deus falando, que antes de Cristo, somente Israel era conhecido como povo de Deus. E fora esses, aqueles também que se uniam a Israel por meio da circuncisão e pela observância dos mandamentos de Deus. Então, estes também passavam a ser considerados por Deus, povo de Deus, tendo também o privilégio de participar da mesa do Senhor. Os demais gentios, os
goins, não, separados de Deus, sem esperança, como foi lido aqui no versículo 11 e 12. Mas prosseguindo a leitura, versículo 16, ele diz, olha, e pela cruz reconciliou ambos com Deus, isso é, Israel, que vivia debaixo de pecado, porque não conseguiam cumprir a lei de Deus, não conseguiam cumprir os mandamentos, então também estava afastado. Assim como os gentios, que sem lei pecava, Israel com lei também pecava. Por quê? Porque não há homem que não peque. E, uma vez pecando, o homem é destituído da glória de Deus. Vou repetir o 15, ou 16, aliás. Jesus, pela cruz, reconciliou ambos, isso é, Israel e as nações, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, aos gentios e a Israel. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Porque sem Jesus não haveria oportunidade. Quando diz que Jesus se ofereceu na cruz e que fez tanto de Israel, purificando seus pecados, como também dos gentios, purificando seus pecados, ele trouxe a salvação, mas venhamos entender bem isso. Não é que todos foram salvos, infelizmente. Ainda que a vontade de Deus é que todo o mundo seja salvo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. Deus deseja que todos sejam salvos. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, tanto Israel, que tinha as leis de Deus, quanto os gentios em pecado e sem esperança. Ainda que Israel nos chamava de incircuncisos, também Israel afastado de Deus. Nós podemos ver em cada capítulo do livro de Isaías, Deus falando, olha, está tudo errado, vou destruir a cidade, e voltem, se arrependam. E agora Jesus veio. Amado, Jesus, quando ele pregava, ele falou para um mestre da lei chamado Nicodemos, em João, capítulo 3, dizendo, olha, Nicodemos, você quer a salvação? Deseja a salvação? Claro, Nicodemos desejava a salvação, ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi em busca de Jesus. E ele reconheceu, dizendo, Senhor, Rabi, bem sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém que não venha de Deus, ou qualquer pessoa que não venha de Deus, não tem como fazer o que o Senhor faz. O que o Senhor Jesus estava fazendo? Ressuscitando os mortos, curando os enfermos, expulsando demônios. E é importante, igreja, saber que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. A mesma vontade que ele tinha quando veio como homem, ainda mais hoje, assentado à destra de Deus, no Santo dos Santos, ainda mais hoje, ele tem o desejo de abençoar, mudar, transformar a nossa vida de uma forma gloriosa. O que eu faço, pastor, para ter essa graça de Deus? Ouça o Evangelho. Lembra de Isaías capítulo 1, versículo 19? Abrindo parênteses aqui. Ele diz, olha, se você me ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E no versículo 16 ele diz, mas se você não me ouvir, infelizmente você vai ser destruído, consumido a espada. Não porque Deus seja vingativo, é porque Jesus ele deixa claro em João capítulo 15, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, como o ramo que é arrancado da árvore, murcha, seca, não consegue dar nada, assim também sois vós. Sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Mas se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em você, então você pode pedir qualquer coisa. A luta do crente hoje é permanecer puro, santo. Por quê? Porque em João, capítulo 9, versículo 31, está bem claro a quem Deus
se compromete em ouvir e em abençoar. Está muito claro. João, capítulo 9, versículo 31, o Senhor diz assim, olha, sabemos, pois, que Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouve a quem? Aquele que faz a sua vontade. Compreendendo esta verdade, desejando ser ouvido por Deus, o que eu tenho que fazer? Me purificar, não pecar, como está escrito na palavra de Deus, fugir da aparência do mal. Por quê, pastor? E para quê? Para ser abençoado, para não ser um crente frustrado, que ora, que jejua, que consagra, que dá dízimo e a vida não muda. Por quê? Porque, como também disse o fariseu, como disse o saduceu, como disse o escriba, Senhor, sabemos que o Senhor não se dá em ouvir ser conduzido por palavras de homem, nem louvor de homem o Senhor recebe. Então, Jesus, ele não era, sabe assim, ele não se comprometia, como não se compromete. A palavra de Deus é bem claro. Jesus é a luz, nele não existe trevas. 1 João capítulo 1. Todo aquele que está em Jesus Cristo está na luz. Então, existe essa necessidade. E voltando para João 3, né? João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Então, Jesus diz, olha, é necessário que você, Nicodemos, ainda que conheça a palavra, ainda que seja mestre da lei, ainda que já tenha lido tudo, que se esforce, é necessário você nascer de novo. É muito importante você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai alcançar as promessas. Sabemos que Jesus veio, sabemos que ele morreu numa cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas o sangue de Jesus, ele só purifica aquele que faz uma aliança com Deus. Olha, capítulo 10 de Hebreus, no versículo 26, diz que toda a pessoa, todo cristão, todo aquele que diz que crê em Deus, que comete pecado voluntário, o sangue de Jesus Cristo não vai mais purificar. De maneira que para essa pessoa não resta mais esperança, a não ser o quê? A expectativa do fogo eterno. Tipo, eu sei que uma coisa é pecado e eu estou insistindo. Eu sei que é pecado e eu volto a insistir. E vou vivendo uma vida de pecado até o fim. De repente acontece, porque isso é comum na humanidade, Deus, ele contou os nossos dias, e ele contou de tal maneira que lá em Gênesis 8, ele avisa Abraão. Abraão, sabe que o teu povo vai ser cativo durante 400 anos no Egito, mas depois de 400 anos vai sair de lá e vai conquistar a terra. Por quê? Porque ainda o pecado dos amorreus, dos heveus, dos heteus, ainda não, transbordou. A medida do pecado ainda não transbordou. Então, quando transbordar, Israel vai sair e vai conquistar a terra. Então, existe uma medida chamada medida de pecado, que Deus, ele vai dando oportunidade, e a pessoa vai insistindo. Então, chega um momento que ela vai encher a medida do pecado, ela vai alcançar, vai minar todas as oportunidades que Deus deu. E agora, essa pessoa vai ser chamada por Deus para um juízo. E é muito importante lembrar que em também Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que depois da morte segue-se o juízo. Então, toda a oportunidade, porque o sacrifício de Cristo não é assim, Jesus morreu, nos salvou, não, Jesus morreu para nos dar uma oportunidade de escolha. Quer seguir Deus? Quer? Aí vai lembrar do Evangelho. Mateus, Jesus também fala em Mateus, né? O Espírito da Graça está falando que todo aquele, olha o que ele diz, todo aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque se nós somos cristãos, não pegarmos a nossa cruz, não vivermos uma vida sacrificial, não abandonarmos o pecado, o que Jesus realizou na cruz não vai nos alcançar. O sacrifício de Jesus vai
valer sobre a vida de todo aquele que, pelo conhecimento da verdade, conhecendo o amor de Deus, conhecendo o sacrifício de Deus, se arrependeu. Poxa, Deus me criou, esperando que eu viesse dar bons frutos, eu estou dando mau fruto. Meu Deus, me perdoa. Para aquele que compreende, meu Deus, o Senhor me fez sem pecado. E eu estou preso ao pecado e não consigo sair desse pecado. Me ajuda. Então, Deus vai ajudar. Está vendo que a pessoa quer se esforçar. Agora Jesus vai dar graça, o Espírito Santo vai dar graça. Agora a bênção vai chegar, a salvação vai chegar. Lembra de Cornélio? Ah, não, mas eu sou religioso, eu tenho minha religião. Não serve. Eu sou cristão, não serve. Cornélio, no capítulo 10 de Atos, você vai ver um homem chamado Cornélio, homem abençoado. Ele era centurião, ele era chefe de 100 soldados da corte, né, de Roma. E ele era uma pessoa boa, segundo as Escrituras. Ele dava esmolas, ele ajudava os pobres. Ele tinha uma vida de oração, ele jejuava, só que ele não era salvo. E se você ver o texto todo, você vai ver que ele foi orar às 3 horas da tarde. Entra no seu quarto e vai orar. E ali, o que ocorre? Ele tem uma visão. Vem um anjo da parte do Senhor e fala com Cornélio. Cornélio, as tuas orações estão em memória diante de Deus. Agora faz assim, manda chamar Pedro, por sobrenome Simão, ele está na casa de Simão, o curtidor, e ele vai falar para você palavras que têm o poder para te salvar. Então Cornélio, naquele mesmo momento, chama os seus servos e manda buscar Pedro, e Pedro vem. E quando Pedro começa a pregar o evangelho, dizendo, olha, existe um Deus que nos ama, ele é o único Deus, não existe 2 deuses, 3, ele é o único Deus, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado na terra, que se sacrificou por nós, que deu a vida pelo pecador, para salvar o pecador, do que? De uma vida atormentada aqui, e ainda oferece a vida eterna. Algumas pessoas ficavam perguntando, Jesus vai nos salvar do quê? Com esse coronavírus, a gente pode imaginar do quê? De uma morte física, também de um governo corrompido, de homens maus. Salvar do quê? De uma perdição eterna, não somente dos perigos que vivemos aqui. Jesus veio para isso, para nos garantir. Mas para que isso aconteça, deve haver o arrependimento, deve haver uma aliança, deve haver uma entrega, deve haver um compromisso sério com Deus. Porque, de outra maneira, a pessoa vai se frustrar. Olhe bem, não é que não são de Deus. Muitas pessoas vivem na igreja, mas vivem debaixo de uma opressão, debaixo de uma luta. Mas a luta veio para Jesus, a luta veio para os apóstolos, sim, veio, mas passou. A luta não pode permanecer um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. Nada disso, por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Deus é um Deus galardoador. O que é galardão? É presente, é dádiva, é bênçãos. Então Deus, ele é galardoador daqueles que creem nele, daqueles que acreditam na palavra dele. Então, voltando aqui para o texto, olha o que diz aqui, versículo 16 de novo. E pela cruz, Jesus Cristo reconciliou ambos com Deus em um corpo. Então, hoje, existe um corpo espiritual. E quem compõe esse corpo? Os salvos, aqueles que acreditam em Deus, tanto judeus como gentios, porque em Cristo não há 2 corpos ou 2 nações, mas uma única nação. Então,
assim como era antes, também o é hoje. Antes era só Israel que era de Deus e o mundo estava perdido. Agora, Israel e a igreja se tornaram um. E o mundo continua perdido. Eu vou ler aqui, fazer essa leitura para os que entraram depois. Olha o que diz versículo 11 e 12 do capítulo 2 de Efésios. Olha só. Portanto, é para que os cristãos salvos se lembrem. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Circuncisão foi a aliança que Deus fez com Abraão, para que toda a sua descendência tivesse parte do reino de Deus, deveria ser circuncidado. E quem não fosse circuncidado, não teria parte com Deus. Sendo que só Israel era circuncidado, e as demais nações não eram circuncidadas, as demais nações não tinham parte com Deus. E nós, quando aceitamos Jesus, fomos circuncidados, como o profeta, pelo Espírito Santo, declara à igreja. Olha, circuncidai não o prepúcio, mas o vosso coração. Rasgai não as vestes, mas o vosso coração. Foi o que aconteceu com os gentios, que receberam Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Olha o versículo 12. É para lembrarmos, está nos lembrando, que naquele tempo, antes de aceitarmos Jesus, que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças, não fazíamos nem ideia das promessas também, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas todos são de Deus. Realmente, todas as nações, como diz Isaías, é como um pingo de uma água tirada de um balde nas mãos de Deus. Todas as gentes são de Deus, Deus os fez. Só que Deus vai julgar o mundo. E nós que temos Jesus Cristo, não podemos descansar, porque também está escrito que o nosso descanso não é aqui. Então Jesus diz, trabalhai pela comida que não perece, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas. Então, temos que priorizar. A igreja que há de ser arrebatada precisa priorizar o reino de Deus. A igreja que vai ser arrebatada precisa priorizar a santificação, a purificação dos pecados. Olha, só para você ter uma ideia, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está nos ensinando isso. Segue a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque sem a santificação não podemos ver Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Tá, mas o versículo 14 começa dizendo, segue a paz com todos e a santificação. Por quê? Porque a santificação depende da comunhão. A santificação, para mim estar bem com Deus, dependo da comunhão com você, com a igreja, com o meu próximo. A minha santificação depende da forma que eu amo o próximo. Porque se não amarmos, não teremos salvação. Se não tem comunhão, não tem salvação. Então, olha o que está escrito aos Romanos. Se depender de você, isso é de mim, de você, se depender de nós, tenhamos paz com todos. Eu já fiz de tudo para ter paz com o fulano, ele não quer. Tá, então você está excusado. Agora Deus não vai cobrar de você, porque Deus já viu o teu esforço. Deus já viu que você pediu perdão, Deus já viu que você perdoou, Deus já viu que você buscou a reconciliação e a pessoa não quis. Então, essa pessoa, ela vai ser chamada por Deus, tá? Porque Deus corrige a quem ama, Deus açoita quem tem por filho, Deus agora vai corrigi-la. Se Deus corrigir e ela não der ouvido, Deus vai lançá-la para longe e você vai ficar sem culpa. Por quê? Porque Deus que conhece o teu coração, as tuas emoções,
os motivos da tua fala, Deus viu a realidade, a verdade. Você tentou, mas não conseguiu. Então você vai estar agora sem culpa, excusado. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, venhamos glorificar o nome do Senhor. Eu vou fazer a leitura de Hebreus capítulo 10, versículo 26, eu já citei, mas para você saber realmente o que está aqui na palavra de Deus. Amém? Então, olha o que está escrito aqui, muito claro, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ou 26, aliás. Porque 25 e 26 são dois versículos tremendos. Para quê? Para que tenhamos temor do Senhor. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando nossa congregação, isso é como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia. Então, a igreja dos salvos, dos lavados e remidos, vai amar a Deus, amar o seu próximo, amar a palavra, amar os cultos, amar os oráculos, amar o momento de oração, o louvor, a adoração, porque tudo aquilo que é Deus e que se manifesta pela pessoa bendita, maravilhosa de Deus, cai no coração do verdadeiro cristão como o quê? Como um doce mel. Produz uma alegria. Então, devemos, e aqui diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Não, não, não. Por quê? Porque o tempo está se aproximando. Não deixe de congregar logo agora, que está tão próximo à vinda de Jesus Cristo. Por que que o Espírito de Deus nos ensina isto? Para que a gente possa estar guardado mediante o poder de Deus, como diz 1 Pedro capítulo 1. Guardado para uma herança. Deus não quer nos perder. Deus nos ama. E então Ele quer que venhamos estar aqui, como Jesus disse ao entrar em Jerusalém. Jerusalém, 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 que persegue os seus profetas e mata os seus profetas, e mata aqueles que anunciam as boas novas. Quantas vezes, Jerusalém, quis eu vos colocar debaixo das minhas asas, assim como a galinha protege do gavião, da águia, os seus pintainhos, assim também queria eu vos proteger. E com esse pensamento, com esse sentimento, com esse desejo, aí Deus diz, não deixe de congregar. Por quê? Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Sem fé não tem como. Uma outra coisa, não tem como sem fé viver milagres, prodígios de Deus. E segundo a Sagrada Escritura, Deus falando, Ele diz que a única forma de você obter fé é ouvindo a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus. Olha, Israel viu milagres, Israel viu as 10 pragas no Egito, Israel viu o mar vermelho se abrir, né, o mar de junco se abrir, mas depois de 40 dias desta glória, Israel esqueceu o chamado de Deus, porque Moisés sobe no monte, e aí demora 40 dias lá, e aí eles dizem, não sabemos o que foi feito esse tal de Moisés, faz Arão um ídolo para nós, e Arão faz um bezerro, e eles começam a dizer, olha Israel, este é o teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Vem cá, eles não viram os milagres? E por que eles se esqueceram tão rápido de Deus? Porque eles não estavam ouvindo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos aproxima de Deus, é a palavra de Deus que nos transforma nos filhos de Deus, é a palavra de Deus que nos condiciona a ouvir o mundo espiritual, é a palavra de Deus que nos faz ver o mundo espiritual. Então ele diz, não deixe de congregar, porque a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você é um cristão que não tem conhecimento da palavra de Deus, você corre o risco de se decepcionar a cada dia, porque você vai orar, vai jejuar e não vai acontecer as coisas. Olha o que Jesus disse, errais muito
Não é pouco não, é raiz muito, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque sem o conhecimento, não tem como conhecer o poder. Sem o conhecimento, não tem como ouvir Deus. Aqui está a palavra santa de Deus, a palavra bendita de Deus, a palavra que pode te tornar um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, aprovada por Deus, aprovado por Deus. Olha o que Davi ele diz no Salmos 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que um jovem purifica o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Como que Deus, qual é o chamado de Israel? Ó Israel, saiba que só há um Deus. Serve a Deus com o teu coração, com todo o âmbito, com o teu entendimento. Né? Porque não existe outro Deus, esse é o Senhor teu Deus. Então, quando eles ouviam isso, criam, vinha uma glória, como vem até hoje, para aqueles que acreditam. E é por conta disso, ainda mais, olha o que Isaías diz. Quando ele entra na casa de Deus, ele vê Deus assentado no trono. Como que Asaf, no Salmos 73, diz, olha, eu tinha inveja do homem do mundo, eu queria provar dessas coisas, até que eu entrei na casa de Deus. Aí, na casa de Deus, eu vi o fim deles. Eu não quero aquele fim para mim, não. Eu quero Deus, eu desejo Deus. Então, olha, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Antes, ademoestai-vos uns aos outros. Isso é, convença o seu irmão que está fraco na fé, vamos para a igreja. Convença o irmão que está fraco na oração, vamos orar junto. Convença o irmão que está nessa caminhada, não vamos fraquejar. Para quê? Para que não venhamos perder a graça de Deus. Olha, versículo 26. Por quê? Ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não, aquilo que Jesus fez já não vai validar sobre a minha vida. Por quê? Porque eu sei que está errado, eu estou fazendo. Eu sei que o caminho da bênção é pela direita, e eu estou indo pela esquerda. Vai se cumprir Provérbios 14, né, que diz assim, olha, há caminhos, 12, né, também, há caminhos que para o homem parecem caminhos de bênção, de vida, mas o final é caminho de morte. Então aqui, no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, quem pecou vai ter que pagar pelo seu pecado. E o seu pecado, né, o salário do pecado é a morte. Antes de pagarmos por um pecado, esgota, acaba o nosso recurso. Só quem pode pagar pecado é Jesus. Mas se a pessoa continua pecando de forma voluntária, sabendo que está errado, invalida o sacrifício de Jesus em sua vida, como essa pessoa vai agora alcançar a salvação? Tá? Agora tem muitas pessoas com medo dentro de casa, numa quarentena, tem muitas pessoas com medo de um vírus, por quê? Porque sabe que se for acometido desse mal, pode chegar a óbito, pode morrer, e vai para onde? Estou com medo de morrer, medo de morrer por quê? Está entendendo? Agora, se a pessoa tem medo de morrer de um vírus, imagina quando essa pessoa vê Deus assentado no trono para julgar as nações, com justiça, com retidão. Sabe o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10? Está escrito dessa maneira: convém que todos nós venhamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê, pastor? Está escrito lá. Para que cada um receba, por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo as vossas obras. Então, a pessoa vai receber bem ou mal. Por quê? Porque preferiu um caminho de pecado. Agora, olha como Deus é bom. Em Romanos 12, ele diz assim, ó, não se conforme com este mundo, nem com as coisas que há neste mundo. Para quê? Para que você venha provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é, Deus tem algo para você?
que é muito mais do que você imagina. Lembra de 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10? Com os olhos nunca se viu, por ouvido nunca se ouviu um Deus como nosso Deus. Nunca. Nunca mesmo. E nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem para ele, porque são coisas gloriosas, grandíssimas. Mas Deus, pelo Espírito dele, faz o homem saber, pelo seu Espírito. Deus comunica com o Espírito do homem, pelo Espírito Santo. E aí ele começa, falar ao coração do homem, para que o homem acredite que Deus tem algo grande, maravilhoso, poderoso, tanto nessa terra, como no porvir. Jesus fala sobre isso. Ele diz, olha, se você tiver a força e a condição de deixar tudo pelo reino de Deus, deixar casa, deixar pai, deixar mãe, deixar marido, deixar esposa, deixar filho, quando fala assim, deixar não é abandonar, é deixar de ser influenciado para passar a buscar a Deus. Porque também Paulo escreve pelo Espírito Santo, Deus fala através do apóstolo Paulo a Timóteo, que aquele que abandona a sua família é pior que o incrédulo, tá? Então tem que cuidar. Então quando Jesus fala de abandono, não é abandonar eles, deixar eles de lado lá, não. É abandonar a sua filosofia, o seu estilo de vida e você buscar andar na revelação de Deus. Então, essa pessoa que faz isso, deixa tudo, ela recebe 100 vezes mais aqui e ainda a salvação no dia da vinda de Jesus Cristo. É algo tremendo. Só que a nossa vida, amados, é feita de escolhas. Ela se concretiza com escolhas. Você tem que escolher, ou bem ou mal, ou Deus ou o mundo. Não tem como servir a dois senhores. Ou serve um, ou serve outro. Palavras de Deus. Então, querido, olha, voltando para Efésios, Jesus fez. Temos em Jesus salvação? Sim, mas a forma mais ideal, mais justa, mais digna, mais verdadeira de falar é que em Jesus temos a oportunidade, porque a pessoa pode também abrir mão dessa oportunidade. Tem pessoas aí que foi tão fundo em seu pecado que dentro dela ela não acredita mais que Deus venha aceitá-la. Então, já ouvimos da boca de alguns, né? E pela atitude de alguns também. Não tem mais jeito para mim. Queridos, há jeito. Há jeito sim. Todo pecado confessado é pecado perdoado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está escrito em Provérbios 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia, mas aquele que continua no pecado vai cair no mal. É uma escolha. É uma escolha. Você vai ter que escolher satisfazer a sua carne ou satisfazer o seu espírito. Lutar pela vida eterna. Ou aproveitar a vida aqui por um tempo, sabendo que vai fazer de tudo o que quer e depois vai dar conta para Deus e vai ser condenado. É uma escolha. Está também em Eclesiastes 11. Olha, jovem, saiba de uma coisa, você pode ir. Eclesiastes capítulo 11. Jovem, você pode fazer tudo que você desejar no teu coração. Faça o que você quiser, mas entenda uma coisa. Um dia você vai estar diante de Deus para dar conta de tudo que você escolheu. Então, meus amados, é muito importante você amar, como está lá em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 15, 16, propriamente 16. Guarda bem a tua alma. Guarda bem a tua alma. Como? Dentro do seio de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus. Jesus veio nos dar uma oportunidade, ele veio chamar. Ele chamar. Quando estão discutindo com o mestre, dizendo, mas como é que o Senhor come com os pecadores? Os fariseus dizendo isso. Fariseus, saduceus, herodianos, escribas, aqueles que se opunham a Jesus Cristo. Como que você come com os pecadores? E aí, a palavra foi essa. Eu vim chamar os doentes. É os doentes que precisam de médico, não somos. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os injustos. Chamar. Não foi salvar, foi chamar.
Tem jeito para você. Ah, mas eu prostituí, eu forniquei, eu adulterei, eu fumava droga, eu jogava. Abandona tudo isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus fala. Outros dizem, não, mas eu já matei, eu fui criminoso. Não, vinde a mim, como ladrão da cruz, reconheceu quando um dizia, se és filho de Deus, tira-nos daqui, e começou a blasfemar. O outro ladrão, arrependido, disse, cala-te, nós estamos aqui, é justo estarmos aqui, praticamos o mal para estarmos aqui, mas ele não. E aí olhou para Jesus e disse, mestre, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra-te de mim. E aquele homem que foi morto por uma morte de crucificação, e para quem não sabe, a morte de crucificação não era para qualquer pessoa, era só para aqueles que cometeram crimes hediondos, crimes bárbaros, e aquele homem estava ali. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então tem jeito sim. Olha, quantos homens de Deus não caíram, mas se arrependeram? Deus deu tempo para o arrependimento. Então, Deus dando tempo para o arrependimento, arrependemos. Como Paulo, pelo Espírito Santo, o Espírito diz à igreja, lá em Romanos, olha, pensa o quê? Você está vivo aí pelas misericórdias de Deus, para quê? Para que você tenha a oportunidade de se arrepender. Não despreze isso. Tá? Então, veja bem uma coisa, se temos hoje oportunidade de servir a Deus, sirva a Deus com integridade. Não venha estar eu estou satisfeito. Não. Deus tem o melhor para a igreja. Se você pegar o livro de Isaías, 66 capítulos, você vai ver o resumo entre 3 temas. Um dos temas do livro de Isaías, totalmente, é o reino do Cristo. Um outro tema é a consolação dos aflitos, dos órfãos, da viúva, do pobre, do justo. A consolação por meio da salvação de Deus. Todo o livro vai falar sobre isso. E um outro tema é a condenação da nação pecadora, dos ímpios, dos transgressores. Então, todo o livro vai falar só sobre esses 3 temas. E vai usar, claro, sim, vários exemplos, mas para o quê? Para tipificar esses 3 temas. Então, quer dizer, Deus sempre foi, sempre será o mesmo. Ele é contra o mal, ele é contra o pecado. Mas Deus é a favor da justiça. Deus é a favor da santidade. Então, é só escolher um lado e você vai ver que a tua vida vai ser o quê? Impactada pelo poder de Deus. Olha o que Deus diz em Isaías. Ei, profeta, diga ao povo, bem vai o justo. O justo vai bem, vai acabar bem. E diga ao ímpio, você vai perecer. Amós diz assim, falando Deus, quem não vai profetizar? O que Deus falou, nós podemos profetizar aqui. Falar aqui, verbalizar aqui, por quê? Porque vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel. Então, Deus falando, quem não vai profetizar? Claro, qualquer um que conhece a palavra de Deus vai dizer, o mal vai perecer, o justo vai ser consolado, o reino de Deus virá. Por quê? Porque Deus não vai permitir para sempre essa bandalheira que está agora. Um grande abraço na nossa irmã Com de Melo, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, queridos, tome posse, Tome posse em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Rony também, muita saudade do Rony, depois que começou a quarentena, mas que Deus te abençoe, varão. Que Deus te cubra aí de graça, de paz, de bênção em nome de Jesus Cristo, de força, e que o Todo-Poderoso venha fazer uma grande obra na tua vida, na vida da tua família. Não só do Rony, mas de todos que estão nos acompanhando agora aqui.
a Simone, né? Simone também, saudades da Simone, que Deus abençoe tua casa, Simone, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, pastor Marcos, que Deus abençoe nossa irmã Grazi. Eu vi, né, a transmissão de vocês, eu vi que vocês estiveram no Livieiro, né, no domingo. Deus abençoe vocês por estar nos ajudando naquela obra, amém? Juntamente com o pastor Márcio lá, em nome de Jesus Cristo. Voltando aqui, meus irmãos, vamos tomar posse. Eu vou ler o versículo 27 do capítulo 10 de Hebreus. Lembrando que o versículo 25 diz: não deixe a congregação, tá? Antes, vai fortalecendo o irmão, o outro, por quê? Porque está próximo à vida de Jesus. 26 diz: se pecarmos de forma voluntária, não existe mais sacrifício. E no 27 diz: o que resta? Resta uma certa expectação, uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quem é adversário? Aquele que não se rende a Deus. Mas como assim, pastor? Eu não faço mal. Mas está bem claro, Jesus fala uma coisa certíssima: aquele que comigo não junta, espalha. Aquele que não é por nós, é contra nós. Se não estamos remando, só o fato de estarmos parados, já estamos contra o Senhor, tá? Temos que remar contra a maré. Só o fato de não estarmos remando, ainda que segurando, né? No remador, no remo, ainda que estando ali, não estamos fazendo nada, não. Só isso já é terrível, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz que o Senhor vai procurar o quê? Na árvore? Fruto. Quem é a árvore? Somos nós. Qual é o fruto? As obras justas que os homens têm a oportunidade de realizar. E não achando, ele disse: poxa, eu vim esse ano, eu vim o segundo ano, eu vim o terceiro ano, e essa árvore não produz fruto, arranca. Mas Jesus, que intercede por nós, ele disse: não, pai, espera um pouco aí, faz assim, não deixa mais esse ano, e vou trabalhar nas raízes dessa árvore, vou dar a ela fogo e glória, vou encher ela da graça, e aí, se ela não quiser assim mesmo, o Senhor vem no ano que vem e corta. Isso significa o quê? Que existe um tempo propício para fazer a obra de Deus, que as oportunidades podem passar. Como assim passar? Caso de Esaú, passou. Ele vendeu a primogenitura, depois perdeu a bênção. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por que está escrito em Malaquias que Deus aborreceu Esaú? Esaú não se perdeu não, amados. Esaú era o povo de Deus, tá? Deus deu Seir para Esaú, tá? Esaú não se perdeu não. Mas por que Deus escolheu? Por que Deus aborreceu? Porque ele não tinha afinco à obra, ele não tinha zelo por aquilo que seria necessário para estar à frente de um povo, conduzindo para uma terra que mana leite e mel. Então, o que Deus fez? Deus olhou para Esaú e não viu isso, esse afinco, esse zelo, esse trabalho, mas olhou para Jacó e viu. E Deus escolheu Jacó. Portanto, Deus profetizou: o maior servirá o menor. Então, existe uma necessidade. Sou crente, creio em Deus, glórias a Deus por isso. Mas eu tenho buscado. Como é que eu busco? Não é, você busca, mas você não encontra Deus. Deus te encontra. Deus. Olha o que Davi falou para Salomão em 1 Crônicas 28, versículo 9. Meu filho Salomão, seja homem de verdade. Serve a Deus com inteireza do teu coração. Porque Deus, ele conhece o pensamento e as imaginações dos corações. Ele pesa numa balança. Para quê? Para poder dizer sim ou dizer não. Lembra de Provérbios 16, 1? Que o pensamento, o projeto nos pertence. Nós podemos projetar. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Sim ou não. E como é que Deus vai decidir isso? Quando Ele vê dentro de nós os nossos motivos. Quando Ele vê que aquilo que buscamos, que estamos realizando, existe nesses atos, nesse pensamento, nesse sentimento, integridade,
verdade, justiça, Deus vem e estabelece. Lembra do salmista? Olha o que Deus fala através do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele, tudo, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Mas quando é que Deus faz? Quando ele pesa os nossos corações, as nossas emoções, e ele vê verdade nisso. Então, tudo que o cristão, para ser abençoado, precisa fazer é ser sincero, verdadeiro, honesto, justo na presença de Deus. O que o cristão precisa fazer? Sacrifício. Pagar o mal com o bem. Amar até o próprio inimigo. E assim Deus vai fazer com que o cristão tenha paz e seja um verdadeiro conquistador nessa vida. É tremendo isso, viu? Deus te abençoe. Vamos encerrar por aqui. Segundo a graça de Deus, estaremos voltando amanhã. Vou deixar esse vídeo aí para aqueles que um momento ou outro desejar voltar do começo, ou para aqueles que amanhã, no período da tarde ou da manhã, tendo tempo, encontrando o vídeo, possa serem tudo abençoado em nome de Jesus. Desejar, quero saudar aqui com a graça e a paz de Jesus Cristo, nossa irmã Conceição, nosso irmão Rony, amém, nossa irmã Graziele, Simone, amém, em nome de Jesus, nossa irmã Com. Então, que Deus nos abençoe ricamente e aqueles também que ainda há de ver e ouvir esta palavra em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, como a graça que é em Jesus, venha envolver-vos de maneira que se tornem sensíveis à voz de Deus, ouvindo e tendo experiência, vendo, como viu um Eliseu, a miríades, aquele exército de anjos, amém? Que o Senhor acampe ao lado de cada um de vós, os anjos, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que em tudo Deus seja glorificado em vossas vidas e que em tudo vocês venham ser edificados, abençoados, firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele abraço, amém, amém, graças a Deus, até a próxima. Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.